Falo sobre Soteldo, sugerido ao Flamengo, sobre Vinícius Júnior, que vive segunda-feira especial, ele pode ser eleito o bola de ouro da temporada passada. Tem também as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Hora de notícia importante, quero falar sobre o futuro de Neymar, que deu esperanças a torcedores do Santos e do Flamengo de que poderia voltar ao Brasil em junho do ano que vem, quando acaba seu contrato no Al Hilal da Arábia Saudita. Seria a oportunidade dele jogar no Brasil e se preparar para a Copa do Mundo do ano seguinte. Mas cada vez mais pessoas do staff do Neymar estão convencidas de que ele vai renovar seu contrato com o time saudita. Seria a oportunidade de tentar retribuir um pouco do investido, grana altíssima investida em sua contratação. Só para lembrar, ele já tem 1 ano e meio de clube e até agora só conseguiu estar em campo em 6 partidas, com 1 gol e 2 assistências, muito impactado por uma lesão que ele sofreu na seleção brasileira. Ele se contundiu em 17 de outubro do ano passado e acaba de voltar a jogar pelo Al Hilal, mais de 1 ano de ausência. Diante desse cenário e com um salário de 100 milhões de reais por mês, Neymar e Al Hilal acertam os últimos detalhes para a prorrogação desse contrato por mais 1 ano. Ele ficaria até junho de 2026. Ainda não é oficial, mas é algo que tem sido debatido com enorme frequência e as pessoas próximas ao Neymar já apostam que esse é o principal caminho para o futuro do jogador brasileiro. Hora de falar sobre Vinícius Júnior, que terá a chance de, nessa segunda-feira, quebrar um longo jejum de brasileiros. Vai ocorrer a cerimônia de entrega da bola de ouro da temporada passada, cerimônia marcada para 16 horas em Paris, cerimônia organizada pela revista France Football. E muita gente está afirmando que o Vinícius Júnior é o favorito. O jornal Marca da Espanha foi além e afirmou que o atleta brasileiro já sabe que venceu a eleição da bola de ouro. O staff do Vinícius Júnior, como era de se esperar, nega essa informação. Ninguém admitiria, né? Até para não quebrar toda a graça. Também vazou nas últimas horas uma suposta votação com os dados finais dos vencedores. Vinícius Júnior em primeiro com 630 pontos, o Rodri em segundo com 576 e o Bellingham em terceiro com 422 pontos ou votos. Ninguém confirma se essa lista está correta ou não. Teremos de aguardar até às 16 horas para saber se o Vinícius Júnior será o primeiro brasileiro desde Kaká eleito pela última vez campeão, bola de ouro. Essa votação do Kaká aconteceu no longínquo ano de 2007. Você acha que o Vinícius Júnior merece a bola de ouro? Escolheria outro? Para mim, o Vinícius Júnior é indiscutivelmente o melhor jogador da temporada passada. Foi absolutamente protagonista no Real Madrid, campeão da Liga dos Campeões. Bora falar agora sobre Soteldo sugerido ao Flamengo. Confesso que achei a notícia bastante estranha, especialmente levando em consideração a quantidade de atletas à disposição do Flamengo para essa função. Só para lembrar, Everton Cebolinha, Luiz Araújo, Bruno Henrique, Gonzalo Plata, Matheus Gonçalves, entre outros. Mas o pessoal do Bola VIP informa que o Soteldo foi sugerido por seus representantes ao Flamengo. Soteldo vive uma situação indefinida em relação a 2025. O atleta pertence ao Santos, está emprestado ao Grêmio e o tricolor gaúcho, por conta de uma série de comportamentos inadequados do jogador fora dos campos, decidiu não avançar nas tratativas com o Santos para comprá-lo. Soteldo tem sido sugerido para alguns clubes, acho até natural que possa ter sugerido ao Flamengo, mas a chance dele ser contratado dá para cravar que é nenhuma. Independentemente de quem vencer a eleição marcada para 9 de dezembro, são 3 os candidatos à presidência: Rodrigo Dunch pela situação, Maurício Gomes de Matos concorrendo como uma terceira via e o BAP como oposição. Nenhum dos 3 me parece disposto a gastar dinheiro para contratar alguém que é bom jogador, mas que fora dos campos dá muitos problemas, especialmente para uma posição tão repleta de jogadores. Você, torcedor do Flamengo, entende que o Soteldo seria uma solução ou um problema? Outra pergunta que eu queria fazer para você deixar sua resposta nos comentários. Qual a posição mais carente do Flamengo para a próxima temporada? Estou curioso para saber sua opinião, beleza? O El das Antigas. Em qual estádio você acha que vai ser a final da Libertadores desse ano? Em questões de gramado, qual estádio tem o melhor na América do Sul, amigo? O El, os caras já estão vendendo ingressos para a final da Libertadores, tá?
já tem programação de venda de ingressos, né? Vai começar na semana que vem. Então, eu quero acreditar que vai ser de fato no Monumental de Núñez. Vale a lembrança de que a Conmebol espera a definição dos 4 semifinalistas para confirmar a final no Monumental. A gente só sabia que seria na Argentina. Então, não vejo motivo para tirar do Monumental. E eu tenho certeza que Botafogo e Atlético Mineiro têm capacidade de levar um grande público para lá. Flamengo vai jogar o primeiro jogo em casa após o jogo da Libertadores e sem 2 jogadores. Trocou 2 jogadores por torcida, então é vantajoso o primeiro em casa. Boa, Atila! Tá registrada aqui tua mensagem, tá bom? Deixa eu pegar mais participações. Nicola, ainda tem chance do Gabigol no Timão? A Leila ontem deu uma entrevista ao O Globo Jornal e afirmou que desistiu do Gabigol. Pode ser um despiste, mas se não for um despiste, o Corinthians passa a ter mais oportunidade. A pergunta que fica é: cabe Gabigol em Memphis? Eles não são jogadores meio parecidos? João Pedro quer saber se Gabigol no Santos tem alguma chance? Não. Paulo Gontijo, você tem informação se os árbitros do jogo do Palmeiras também serão, já foram. Árbitro de campo e de vídeo dos jogos do Palmeiras contra o Fortaleza, do Flamengo contra o Juventude e do Vitória contra o Fluminense foram afastados por tempo indeterminado. Santos. Fala, Nicola, boa noite. Sou seu fã. Obrigado, cara. Você não acha que o Gabigol já deveria ter saído do Flamengo? Estão jogando com um a menos com ele em campo. Rafa, eu acho que o melhor cenário pro Gabigol e pro Flamengo é o fim dessa parceria em dezembro. O cara voltou a marcar gol 3 meses sem balançar as redes, foi importante, até por conta da ausência do Pedro e com o fato de o Carlinhos estar muito abaixo. Eu acho até que ele pode ser relativamente útil nessa reta final de temporada, mas é o tipo do casamento absolutamente desgastado que precisa terminar. Acho que vai ser bom para todas as partes esse fim de ciclo em dezembro, tá? Nicola, o pênalti a favor do Vitória, você acha que foi justo diante do Fluminense? Não. Nem eu acho, nem o pessoal da comissão de arbitragem, tanto que o árbitro da partida foi afastado, tá? O Márcio Feijão, boa noite, Nicola, parabéns pelo trabalho, obrigado. Alguma novidade sobre centroavante para o Mengão, para a reserva do Pedro em 25? O Márcio, a pergunta é muito boa, até porque a chance de o Gabigol ficar bem pequeno, o Carlinhos vai embora também, mas eu acho que passa muito pela eleição de 9 de dezembro. Como é que o Landim vai trabalhar a contratação de alguém se ele não sabe se fica? Se o Marcos Braz, que é o homem do futebol, não ficará. Se o Spindle só tem chance de ficar se o Dunche ganhar. Enfim. O Alexandre de Almeida Cruz, é vergonhoso os pênaltis que estão marcando a favor do Palmeiras. Rodrigo Matos, no UOL, publicou agora à tarde a informação de que 7 árbitros e árbitros de vídeo foram afastados pela CBF depois das atuações nesse sábado, nos jogos entre Palmeiras e Fortaleza, por conta dos 2 pênaltis, no jogo entre Flamengo e Juventude, pela marcação de um pênalti em cima do Gerson, que não foi falta, e pela expulsão do Nenê, que só disse a palavra caralho, e pela marcação de um pênalti a favor do Vitória, em um dos últimos lances da partida contra o Fluminense, na vitória do Vitória por 2-1 contra o Fluminense, tá? O Rian James, quem tem mais chance de ganhar a Copa do Brasil, Flamengo ou Atlético, e por quê? Eu acho que o Atlético é ligeiramente favorito pelo fato de decidir em casa. São 2 times de qualidade muito alta, de momentos instáveis, mas eu acho que decidir em casa faz do Atlético ligeiramente favorito, tô pondo 52-48. O Jans escreve, ele sempre dá para o Flamengo e para o Palmeiras. Não vejo erros constantes para outros times. Seja sincero, os erros são em sua maioria esmagadora, maioria para os 2. Boa noite, Nicola. Será que o Felipe Luiz vai continuar como técnico do Flamengo no ano que vem? Mário, vai depender única e exclusivamente de 2 coisas. Primeiro, do desempenho dele na final da Copa do Brasil. É campeão? Certamente isso dá força para que ele continue. E aí o segundo ponto é o novo presidente. Vai ser o Rodrigo Dunche? Vai ser alguém da oposição? O Breno Marques, fala, Nicola, aqui é o Breno Galo Doido. Quem você acha que vai vencer a Copa do Brasil e a Libertadores? O Breno, eu acho que o fato de a decisão da Copa do Brasil ser na Arena MRV joga a favor do Galo. Então, acho que o Galo hoje tem 52% de chance contra 48% do Flamengo. Tá? Na Libertadores, não há por que eu duvidar de uma final entre Galo e Botafogo. Eu acho que tem 99% de chance de acontecer. E eu vejo hoje o Botafogo com mais futebol do que o Galo. Então, eu acho que o Botafogo é ligeiramente favorito na final da Libertadores. Acho que o Galo é ligeiramente favorito na final da Copa do Brasil.
Nicola, esses erros a favor do Palmeiras e do Flamengo preocupam. Orlando, é assim, cara, a gente estava até discutindo na live de membros se existe ruindade dos árbitros, se existe má intenção. O que eu posso contar é que, assim, em geral, os campeonatos, os erros de arbitragem, eles são hoje a seu favor, amanhã contrários, tá? Em geral, o campeonato dá e tira, mas eu acho que ele dá mais pontos para os grandes do que tira dos grandes. E o inverso é proporcional em relação aos pequenos. Os pequenos são mais prejudicados do que ajudados. Mas o que um dos membros do canal estava lembrando ou discutindo é o quanto a disputa entre Libra e LFU pode ser determinante também para erros nessa reta final de campeonato. Só para lembrar. Hoje são 12 clubes da LFU contra 8 da Libra. E aí a gente vai ter o acesso de só um time da Libra, que é o Santos. Todos os outros que brigam com o Santos pelo acesso são da LFU. E dos 10 times que correm risco de rebaixamento no Brasileiro da Série A, 7 são da LFU e 3 são da Libra. O Vitória, o Red Bull Bragantino e o Grêmio são os integrantes da Libra, tá? E eu sei que tanto para a LFU quanto para a Libra, ter mais um time no ano que vem é super importante, tá? Vamos lá. O Tite é uma das possibilidades da Federação Saudita para assumir a seleção de lá. E ele vai ter a oportunidade, em caso de acerto, de se tornar, de receber o maior salário da sua vida. O Tite no Flamengo ganhava 2 milhões de reais por mês, mais ou menos o mesmo salário a que ele tinha direito nos tempos de seleção. O salário do antecessor do Tite lá na seleção saudita era de 11 milhões de reais por mês. Roberto Mantini. Quer ver, ó? Só pegar os dados direitinho. O Mantini havia assumido em agosto de 2023 e caiu após 18 jogos. O salário era de quase 12 milhões de reais por mês, tá? O Rodrigo Carvalho, alguém acredita nesses afastamentos desses árbitros? O Alessandro Aureliano, será que o tricolor paulista vai chegar na 4ª posição para ir para a Libertadores? Alessandro, eu não acredito nessa possibilidade, mas dá para imaginar o São Paulo indo para fase de grupos da Libertadores por um outro caminho. Na teoria, só os 4 primeiros colocados do Brasileirão vão direto para a fase de grupos. E o 5º e 6º disputam aquela chata pré-Libertadores. Mas, se o Flamengo for campeão da Copa do Brasil, ele é finalista. Se o Botafogo for campeão da Libertadores, e o Botafogo é virtual finalista depois do 5-0 contra o Peñarol, como o Botafogo e o Flamengo já estão entre os 4, esse G4 viraria G6. E aí o São Paulo, que hoje é o 6º colocado, só precisaria se manter entre os 6 para disputar a fase de grupos da Libertadores, tá? Eu acredito mais nessa possibilidade de o G4 virar G6 do que do São Paulo ultrapassar o Internacional e o Flamengo. Para mim isso é bem difícil acontecer, porque Inter e Flamengo vivem momentos melhores do que o São Paulo, tá? Conto para vocês. Outra notícia que eu já queria dividir com vocês é sobre o afastamento de 7 árbitros de campo e árbitros de vídeo. Notícia publicada agora à tarde pelo Rodrigo Matos lá no UOL. O Rodrigo Matos apurou que os árbitros de campo e do árbitro de vídeo dos jogos do Flamengo contra o Juventude, do Palmeiras contra o Fortaleza e do Vitória contra o Fluminense estão afastados por conta dos erros cometidos nesse sábado. Foram, de fato, erros bastante gritantes. No Palmeiras, 2 pênaltis contra o Fortaleza. No Flamengo, a marcação de um pênalti num lance em que nem foi falta e a expulsão do Nenê por ter dito a palavra caralho. E no Vitória, a marcação de um pênalti que determinou a vitória do Vitória contra o Fluminense num lance que não foi nada, tá? O Wagner Rodrigues quer saber se o Yuri pode ir para o Flamengo. O Wagner, eu conversei ontem com o André Cury. E eu até perguntei pro André, e André, está mexendo alguma coisa do Yuri? Ele falou, cara, a fase tá boa, né? Tá linda. Eu vou tentar para janeiro na Europa, tá? Foi isso que ele deixou claro. Eu falei, o que? Inglaterra? Ele falou, a maior tendência não é o mercado simples, não é o momento mais habitual, mas ele vai trabalhar para que isso aconteça em janeiro na Inglaterra, tá? Até porque André Cury e Corinthians andam em lados completamente opostos. O Flamengo venceu o Juventude por 4-2 no último sábado, pela 31ª rodada do Brasileirão, com gols de Michael, Gabigol, Arrascaeta e Gonzalo Plata. Com a vitória, o time se manteve firme no G4 da competição.
Após a partida, o técnico Filipe Luís fez questão de elogiar Everton Araújo, uma das jovens promessas do elenco, ressaltando a capacidade do jogador de entender e aplicar as instruções táticas. Filipe Luís destacou que Everton tem o maior talento que um ser humano pode ter, que é a capacidade de aprender. Segundo o técnico, o jovem volante é disciplinado, focado e está sempre atento às instruções, com vontade de evoluir e crescer em campo. Além disso, ele conta com uma postura exemplar, fazendo trabalhos complementares após os treinos. O técnico comentou: "Hoje ele fez um grande jogo, controlou muito bem o meio ao lado do Eric Pulgar. Estou muito feliz em ter mais uma opção como volante." Durante os 90 minutos contra o Juventude, Everton Araújo mostrou um desempenho sólido, especialmente em termos de passes e movimentação. Ele acertou 95% dos passes e completou 3 lançamentos, além de finalizar 2 vezes. Nos aspectos defensivos, o volante também se destacou, vencendo 4 duelos no chão, efetuando 3 desarmes e realizando 2 interceptações. Agora, o Flamengo de Filipe Luís já se prepara para o próximo confronto, que será contra o Internacional, nesta quarta-feira, às 19 horas, horário de Brasília, em partida atrasada do Brasileirão. A vitória contra o Juventude consolidou o Flamengo no G4, agora com 54 pontos, mantendo o time na briga pelas primeiras colocações.